Gato subindo ali. Bom dia, Paquete, bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite. E hoje a gente está com o cara que inventou esse bordão, né? Porque ele está aqui com a gente para a gente conversar, e a gente também está com um convidado muito especial, que hoje a gente vai debater método científico, hermetismo, e como é que a ciência funciona, e como é que tudo isso se estrutura, e como isso tem a ver com o estudo de cabala em todas as frentes. Mas antes de eu chamar esse amigão, que é um cara que já veio aqui, a gente já conversou pra caramba, agora, nessa nova temporada, não é mais o Bate-Papo Mayhem, agora é o Boteco do Mayhem. E aí, a cada apresentação, a gente está recebendo convidados diferentes de vários locais diferentes, né? Então, começando as apresentações, Rodrigo Celso do Mayhem. Beleza, pessoal. Estou louco aqui para começar a aplicar o método científico para todos os lados. Vamos aí. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. E aí, galera, beleza? Hoje o tema aqui vai ser bem interessante. Pensamento científico, vai ter uma série de coisas, software, então vamos ver até onde nós vamos aqui hoje. E reunindo aqui com a gente, um dos originais do Bate-Papo Mayhem pré-pandemia, e agora coordenando Lupus em Fábula e Tarô Mitos Modernos, Rodrigo Grola. E aí, galera, eu preciso lembrar da próxima vez que eu vier para o Boteco do Mayhem de trazer uma cerveja e um provolone milanesa, que para ficar no clima do boteco mesmo. E dos reinos da runologia, Kusamitri. Eu, galera, boa noite. E apesar de estar aqui hoje, apesar de ser coisa de runa, é até interessante porque a última vez que eu fui estudar runa para poder fazer a parada toda foi quase um método científico. A minha namorada ficou tão feliz comigo que eu estava buscando arquivo, coisa arqueológica e artigo científico para poder fazer a parada, que acho que nada mais do que justo para poder falar disso. E também para fechar o trio do Lupus em Fábula, Caio Chagas, o alquimista dos videogames, e também o cara que está fazendo um estudo aprofundado aí de signos e tarô e correspondências astrológicas. Salve, Caio. Salve, pessoal. Estou muito empolgado com essa conversa. Vamos que vamos. E nosso convidado de hoje, Francisco Tupi. Cara, você já sabe, seja muito bem-vindo, cara. Aqui já o boteco é seu, meu. É isso aí. Mas aí o boteco é meu, mas começa por onde? Fala quem eu sou? Não, começa como o Stan Lee fala, cara. Primeira vez, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, né? Então, você quer falar para a galera como é que você começou, por que você chegou nisso aí, fala um pouquinho do Krishnamurti, e aí como é que você se envolveu em tipo ensinar Minecraft, misturar e viajar lá para Dubai, como é que essa parada junta tudo nisso e nesse financiamento que a gente vai bater papo hoje. Beleza. Então, eu sou o Francisco Tupi. Inicialmente, acho que essa história começa desde quando a gente é criança, pelas referências familiares. Nasci num lar que, ao mesmo tempo, era super ecumênico, de pai maçom, de mãe do candomblé, do messianismo, e, enfim, messiânico, fazer jorei, nem lembro o nome, na seara, tudo. E, ao mesmo tempo, tinha um lado científico muito forte, um tio professor. Mas depois a gente volta a falar da questão da infância e como chega nisso, porque eu acho que o legal do que a gente vai falar hoje vai se juntar com a nossa percepção e com a nossa identidade, né? Eu sempre defendi não só a pesquisa com o videogame, pesquisa a ciência e os nossos gostos pessoais, como a nossa afirmação enquanto ser, né? Eu sou formado em Geografia, fiz um mestrado e doutorado em Comunicações e Artes, um mestrado em Street Fighter, o doutorado em Minecraft. Geralmente eu falo isso, as pessoas riem, e aí quando eu falo que é sério, elas se afastam. E trabalhos publicados sobre o Batman, sobre o Homem de Ferro. E também teve uma jornada pessoal para se entender isso. Nesse meio termo, teve um mestrado que eu desisti, porque estava quase para defender, alguns meses para defender. Eu falei, isso aí, concluir isso vai ser uma falha pessoal. Foi uma negação para depois eu poder retomar a minha jornada. Quando eu estava terminando o doutorado, eu tive a oportunidade de ir lá para Ojai, uma cidade que fica entre Los Angeles
e São Francisco, eu vi uma palestra de um pedagogo que hoje mora no Brasil, que fundou a Escola da Ponte em Portugal, chamado José Pacheco. E ele, durante a palestra, ele falou de 2 educadores, Eurípides Barçanufo, que é um educador brasileiro ligado ao kardecismo em Minas Gerais, numa cidade, eu não vou lembrar o nome, mas é uma cidade do interior de Minas. E toda a palestra ele pontuou no Krishnamurti. E aí eu lembrei, eu conhecia um Krishnamurti, aliás, tem 2 Krishnamurtis, né? Até para confundir as pessoas. Depois a gente também pode até falar dele, mas eu fui ver e era aquele Krishnamurti que meu pai lia, associado a Madame Blavatsky, a Annie Besant. E aí eu percebi que aquilo que eu conhecia e entendia por mundo e trazia como referência tinha a ver também com a educação. E aí, né, nisso de pesquisar, eu vi que tinha um curso de formação na escola, com pessoas que, inclusive, tinham estudado, convivido com ele. E, no intervalo, dentro de ter visto essa palestra, alguns meses eu estava na Califórnia e fiz esse curso, que, inclusive, era chancelado pela Universidade de Santa Bárbara. E, dentro disso, essa questão de estudar e aplicar a tecnologia, os games, a criação de jogos, trazer isso para o lado cultural, desde um lado religioso, de percepção, né, da origem do game. Trabalhei numa ONG internacional que tinha aqui no Brasil, trabalhei na parte de implantá-la na América Latina, o Games for Change, que inclusive o Caio conhece muito bem, e foi lá que a gente se conheceu pessoalmente, inclusive antes da ONG vir para o Brasil, o Caio já conhecia, já era vencedor com projetos nessa ONG que fica sediada em Nova York. E aí, nisso, também intermeando, e eu sempre tive muita, não só amizade, mas muito acompanhar o caminho do Deodébio, as coisas que ele falava, sempre foi um amigo, mas fazendo justiça à palavra, um mentor, e ele sempre falando a verdadeira vontade. E aí, o que começou com um blog para falar de jogos, depois de eu ter sofrido um acidente, começou a vir, e quanto mais eu trabalhava, mais me dedicava, fui me tornando, assim, posso dizer, uma referência na área. Participei de 2 eventos da Microsoft, um em Seattle, outro na Hungria. Os 2 eu venci esse evento. Foi logo quando a Microsoft comprou o Minecraft. Com isso, eu já fiz trabalhos com o Minecraft até para combater o Estado Islâmico. Trabalho esse que ganhou troféu de Cannes. Tentando entender o jogo, tentando colocar o jogo na rotina, e discuti com Marta Suplicy uma vez aqui no Ibirapuera com a questão do Vale Jogos. Ela falou, isso não é cultura. Eu falei, não, isso é cultura, e quase que acabou a sessão e um discutindo de um lado e outro do outro. Foi uma experiência muito legal. E aí, nisso, conhecendo pessoas, fui convidado para Nicarágua, tive a oportunidade de ir para Nicarágua falar de jogos, falar de inovação, feiras de ciência, tecnologia. Nisso eu comecei a me envolver. Eu sou professor hoje em algumas pós-graduações de gamificação, mas eu também dou aula de letramento digital. E comecei a me envolver com feiras de ciência, que é um outro universo, que é uma coisa muito interessante, principalmente para os jovens. E daí veio uma forma de tentar compilar tudo isso, né? Só concluir essa parte. Então, fui dar aula em Dubai, dei aula para boa parte dos professores lá, num evento que começa todo ano, falando de jogos, criatividade, feiras de ciência, a importância disso. Além disso, depois da pandemia, isso acentuou muito. Mais de 90 países eu tive a oportunidade de falar, para ministérios de educação de países da Ásia. E aí, sempre compartilhando aquilo que a gente vê, trocando e aproveitando, talvez esse seja o melhor lugar para falar isso, vivendo essa verdadeira vontade, sabe? Sentir que a gente está no caminho, compartilhando, né? Enfim, semana retrasada, eu dei uma palestra para mais de 500 professores da Liga Árabe, tinham 22 professores. Enfim, e aí o tempo ele vai caminhando. Nesse meio tempo, conheci o Grola, né? E aí depois conheci o Cussa, e aí chegou nesse aplicativo. E qual que foi a história do aplicativo? Tem uma empresa, tem uma editora de São Paulo, que ela faz cards e tudo mais. Eu falei, nossa, poxa, do mesmo jeito que, para mim,
o fazer científico sempre foi um parto, né? Então, imagina, desde criança diagnosticado com hiperatividade, disgrafia, dislexia. Eu gostava de estudar, mas não gostava da escola. E talvez eu virei professor para ser teimoso e falar, então vou fazer do meu jeito. E aí, eu cheguei para a editora e falei assim, né? Eu tenho uma ideia aqui, ó, vocês vendem cards, vocês topam fazer, né? Aí a gente ensina as pessoas, isso serve para criança, serve para quem faz TCC, serve para curiosos, né? Porque pensar, a forma de organizar o pensamento científico é uma forma que você tem de compartilhar e organizar as ideias, e eu vivi isso. E talvez se não fosse essa minha curiosidade, né, que, sei lá, quando eu era criança eu via o adolescente, não criança, né? Mas eu via o Bickman e falava, pô, como é que esse cara faz as coisas de um modo tão legal que isso, a escola é uma coisa tão maçante, né? E aí eu entendi que eu criei minha educação paralela, assim. E aí eu cheguei para o cara lá e falei, vamos fazer esse jogo, tal, né? E aí o cara foi e perguntou, mas como é que é? Ó, tem esse jogo aqui, aqui. Os caras, ele falou, ó, muito obrigado, de coração, mas não é nosso público-alvo. Eu falei, beleza. Quem que eu conhecia que manjava de aplicativo e curtia viajar? O Grola. Que por conta do Grola, eu publiquei um livro, que ele me indicou para uma editora, né? Até aqui o livro. Não manjo nada de aplicativo, não, mas quem manja esses bagulho aí é o Cussa. Eu só mas faço layout. Aí, ó, por conta do Grola, ele falou, ó, tem essa editora aqui, procura lá, eles querem fazer um livro de gamificação. Aí, dessa conversa, virou esse livro aqui. Aí, beleza. Eu peguei e liguei para o Grola, aí comecei a trocar ideia com ele, porque eu sei que ele faz os cards, os tarôs e tal. Eu nem sei como que... Aí eu falei, beleza. Aí comecei a ver, pô, podia trazer da China. Aí nisso a Antena liga, todos os projetos possíveis. Na verdade, esse não foi, sei lá, uma bênção, né? Porque talvez não tivesse chegado aonde chegou. E aí começo a lembrar do Catarse, as pessoas que faziam, né? Enfim, a coisa foi indo. Aí o Grola a gente foi falando, aí ele colocou o Cussa na jogada e a gente começou a falar do aplicativo. E aí eles falaram, vamos fazer um Catarse, vamos fazer um financiamento coletivo. Aí nisso eu lembro quem? Deu Débio de novo, que é um amigo, um guru, uma pessoa, e o Caio, que também tinha jogos já feitos, né? Então eu comecei a buscar naquela minha memória as pessoas que fizeram, e eu falei, poxa, eu dou aula de gamificação, dou exemplos com o Catarse, com o Humble Bundle, por que não, né? Tem um aprendizado aí. Ah, e aqui no grupo hoje tem um cara que está escondido, que é o João Ricardo, que ele que está fazendo a revisão dos cards. E ele é um dos caras assim que eu conheço que mais conhecem a vida oculta, esotérica do Fernando Pessoa. Eu até falei para ele abrir a câmera, dar um oi, mas ele é um cara assim muito, muito sério. Ele falou, não, deixa eu aqui e tal. Mas, enfim, resumindo basicamente, essa é a introdução de como chegamos aqui, né? Eu quero fazer uma pergunta. Primeiro, antes de fazer a pergunta, assim, já dando parabéns, porque eu vou primeiro fazer um panorama aqui. Antes da pandemia, a pedagogia já estava sendo criticada, porque, como o próprio Tupi falou, ele teve problema, achava a escola chata. E a pedagogia que está sendo usado até hoje, está sendo muito criticada, questionada, isso não está dando certo. E uma das coisas que eles estão falando, que é para a gente usar em sala de aula, é a pedagogia ativa, onde o aluno passa a ser o protagonista, e a gamificação, que torna mais lúdico. Aí entramos na pandemia. Eu vou te falar uma coisa, a pandemia avacalhou com o que já estava ruim. Mas foi muito, vocês não têm ideia. E agora que a gente está, em teoria, saindo da pandemia, a gente está tendo que correr atrás de 2 anos de defasagem. Se vocês pararem para pensar, crianças aí que entraram no primeiro ano, agora estão indo para o 3º e não tiveram a educação base de formação, de aprender a ler e escrever junto com a professora. Tem gente aí que está entrando na universidade e não teve uma base aí no final. A grande realidade é que não existia preparo nenhum para o que aconteceu, né?
E assim, tecnologia já existe há mais de 10 anos. Então, mas apesar de ter tecnologia, eu acho que vale a pena a gente comentar um detalhe, né? Se a gente for parar para olhar, por exemplo, os últimos dados normalmente que saíram, diz que, por exemplo, em torno de 150 milhões de brasileiros têm acesso à internet. Se a gente considerar que somos 210 mil, a gente está falando que tem 60 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. E se você, teoricamente, está numa pandemia e o processo de dar aula envolve ter internet, a gente já pode dizer fatalmente que, vamos dizer, 30% da população brasileira ficou sem ter como ter aula. Né? Obviamente a gente sabe que, talvez esses 30% não precisaria ter aula, mas ainda assim, numa situação de pandemia, você ter 30% da população sem acesso à internet é algo muito complexo. E se você levar em consideração... Estatisticamente, se a gente pegar por amostragem, por mais que o número seja menor, né, 30%, sei lá, das crianças não conseguiriam assistir aula. E aí é aquela coisa... Mas o problema é um pouco mais baixo. Desculpa te interromper. Eu estou tendo alunos na minha escola que estão no terceiro ano, estão no primeiro ano, com idade para estar no terceiro ano. Eu estou falando de coisa bem básica. Sim, porque os pais não deram o suporte que precisava. Não foram lá com um bendito do celular, chegar aqui, a atividade está aqui, vamos fazer junto? Não. 2 anos que deixou de aula lado. no celular, pelo amor de Deus, né, galera? Uma coisa é você ter uma aula remota com a tela de um computador na sua frente. Agora, um celular é complicadíssimo. Tem muitas crianças que ainda têm problema de visão, não conseguem ler alguma coisa. Que era o próximo ponto que eu ia falar, que mesmo aquelas que talvez tenham acesso à internet, vai ter acesso à internet através de um celular. O que, se você está vendo alguma coisa no celular, um professor escrevendo num quadro ou algo do tipo, é inviável. Então, a pandemia, ela acentuou uma problemática que a gente tem no Brasil, que é tanto acesso à internet quanto acesso a equipamentos recomendáveis, vamos dizer assim, para poder você ter um estudo, né, uma escola, por exemplo, online, funcionando realmente adequadamente. Um outro problema nessa idade que eu estou falando aí, e também até em universidade, é a parte social da interação das pessoas, que é necessário. Foram 2 anos onde, se você pegar a psicologia de criança e adolescente, ele precisa da interação social. Ele tem como núcleo ali de socialização a família, em teoria, porque tem uns que a família abandona e ele é criado pela rua. E aí você tira assim, a oportunidade dele expandir de família para os amigos da escola, para quando chegar ali na fase adulta, ele saber socializar. Ele precisa das brigas na escola, ele precisa de levar um toco de uma namorada ou de um namorado, ele precisa de toda essa interação, e não teve. Educação não é só ensino, né? Educação não é somente ensino, ensino é parte da educação, mas educação é um processo que inclui ensino, mas é muito mais do que isso, né? E essa questão da interação social, do processo de socialização dos alunos com os pares, né? O que é psicologicamente comprovado, que a maior parte da formação de personalidade é feita sob a influência da convivência com os pares, e não com pessoas em outros níveis de hierarquia, como pais e mesmo professores, né? Então, a convivência com os colegas é fundamental para o processo de construção de desenvolvimento de um ser humano. Aí, depois de todo esse preâmbulo, a minha pergunta. O aplicativo lá no Coisa está falando que vai ser gratuito, certo? Sim. E aí, assim, eu gostaria que você me explicasse, não precisa ser especificamente para criança, mas até para tudo, porque eu achei tão interessante esse projeto que vocês já estão se atropelando. O que é o projeto? Você está perguntando como é que vai usar, como é que vai fazer. Meu, eu vou voltar às perguntas. Isso aqui tá muito democracia, cara. Eu vou voltar com as mãos de ferro. Tá muito boteco demais. A primeira pergunta é: o que é o seu projeto?
E os caras já estão viajando, o cara já quer ir plantar na escola e tal, já se empolgou. Eu sei, eu já Eu tô olhei desesperado. lá, caralho. Já investiu, já deu todo o parece back no muito projeto. legal. Mas o cara que está escutando, ele, tipo, ele acabou de chegar. Então tem que começar do começo. Então, assim, o que é o projeto? Então, tendo essa vivência, tanto pessoal quanto com as feiras de ciência, e participando, né, superando coisas pessoais, até porque tinha essa vontade de querer fazer pesquisa, querer aprender, porque estudar era legal, e isso obriga até hoje, ter que fazer aula de português para conta da minha disgrafia, minha dislexia e tudo mais. Eu fui acumulando dicas, o que dava certo, o que não dava certo, e fui aplicando isso com os meus alunos. E os meus alunos foram vencendo essas feiras. E quando eu tive chance de participar de eventos semelhantes como esse E2, eu também venci esse evento. Mas não era talento, não era, como eu vou dizer, sorte ou... Enfim, era aplicar uma técnica, era aplicar um método. E quando eu entendi isso, as coisas elas ficaram mais fáceis, ficaram mais tranquilas. E eu consegui ensinar isso de modo mais tranquilo. Mas o Tupi é um só, e também ele está num colégio, ele está restrito a um círculo social, né? Tive a oportunidade de dar aulas até hoje, num campo de refugiados no Quênia, passei por uma série de países, mas a questão é a seguinte, você não acompanha o processo. Aí eu vou falar essa referência e o Caio vai saber. Quem estuda game design tem um livrinho chamado do Jeschel, Game Cards, qual que é o nome, Caio? Arte do Game Design. Um livro de E aí, exatamente. Que ele tem os textos, mas foi feito cards. Eu Esse tenho card, baralho, exatamente, tem um baralho e tem um aplicativo de celular, gratuito. E aí, ele tem lá um parágrafo, ele tem uma mensagem, tem algumas perguntinhas. E aí, com essa bagagem do Krishnamurti, a gente tem uma série de métodos de educação, né? O Rodrigo falou aí da pedagogia ativa, mas a gente tem a PBL, né? Project Based Learning, aprendizado baseado em projeto. A gente tem o Problem Based Learning, que é o aprendizado baseado num problema. Você tem o Game Based Learning, que é o aprendizado baseado em games, né? Tem um monte Based Learning. E aí, o Krishnamurti, ele trabalha num sistema que se chama IQB, Inquire Based Learning, que é sempre fazendo pergunta e resposta. Aliás, eu até só fazer um parênteses aqui, teve uma pergunta da última vez que eu tive, que me fizeram, do Débio, perguntando a relação do Rudolf Steiner e tudo mais, e isso, a base, você tem toda uma questão relacionada à teosofia, né? Tanto que eu, participando de algumas conversas de núcleos teosóficos, a gente tem aqui uma relação muito forte. A Maria Montessori, ela era da teosofia. Ela esteve relacionada com os artigos, textos. Ela foi uma pessoa muito presente, muito forte na teosofia. E aí, depois, a gente, se quiser, a gente pode até voltar na biografia do Krishnamurti e tudo mais, que tem duas escolas em Ohio, que uma era dele e aí outra passou a ser dele, mas enfim, a gente conta essa história depois. Mas o fato que a didática central dele é o IQB, o Inquire Based Learning, o aprendizado baseado em perguntas, a percepção de si mesmo. Ele teve um orientando chamado, um aluno que seguiu a carreira acadêmica chamada Gopal Krishnamurti, que não é parente dele, com Y no final, que tem mestrados e doutorados, que fala a questão do self-awareness, que é a percepção de si mesmo. E você tem a percepção de si mesmo quando você tem as perguntas, e como você busca responder essas perguntas. Enfim. E aí, isso impactou o meu modo de dar aula. Por eu ter passado por um processo desse, porque, óbvio, a gente pode fazer uma pergunta, uma coisa ou outra, mas a pergunta com essa finalidade de não ter uma resposta aberta. E aí eu falei, poxa, quando eu comecei a orientar os projetos, e projetos que foram bem-sucedidos não por terem ganhado prêmios, mas o que aconteceu com os alunos em função disso, né? Até por conta da percepção deles e a felicidade que eles tiveram. E ó, teve alunos que hoje estão estudando na Suíça, na faculdade onde o Einstein estudou. Eu comecei a ver
de colocar na prática mesmo aquilo que eu tinha aprendido com o Krishnamurti, aprendi em Ojai, e toda essa relação do eu, do si, ou até num contexto até mais metafísico, que você pode falar que é bem-aventurança, felicidade ou tudo mais. Então, o que é o aplicativo? O aplicativo vão ser cards, que vão desde o processo de você ter uma ideia até uma apresentação numa feira de ciências, que pode ser um TCC, que pode ser uma pós-graduação. Então, ele pode sortear randomicamente, como o grande mestre Grola falou, ele não é um tarô, porque para ser um tarô ele precisava ter arcanos maiores, menores e tudo mais. Ele traz esse lado do jogo, ele traz esse lado da facilidade, porque assim vai ser um aplicativo gratuito. Eu já coloquei 2/3 do valor que está sendo pedido do Catarse do meu bolso. E como está descrito lá, o que for acumulado não é para eu tomar para mim, assim, para conseguir reaver isso que foi investido. Não. É para eu continuar investindo no projeto. E outra coisa, sem pegar dados dos usuários. Né? Então, assim, ele vai trazer perguntas, ele vai trazer questões. Então, aqui, por exemplo, a gente vive num mundo que, de determinados aspectos, eu posso falar que é um retrocesso, é uma regressão. E eu não estou falando de terraplanismo. Esses dias eu estava vendo uma televisão, propaganda, no canal X, uma faculdade, e o slogan na faculdade, assim, tipo, taxado assim embaixo, era: você não precisa fazer TCC. Como para você fazer um TCC na sua vida, isso fosse um castigo, sabe? É como se fosse, ó, vem aqui, aí você faz o que tem que fazer e você sai feliz. Né? Então, assim, por exemplo, né? Então, fala, Cussa. Assim, é porque, deixa eu pegar assim, talvez, como o Tupi está totalmente envolvido, ele é o criador e ele tem toda essa base da forma de educação, da forma que ele quis educar os alunos dele e tudo mais, ele acaba entrando num preâmbulo que, para quem está de fora, por exemplo, quando eu cheguei a primeira vez no projeto, eu confesso que eu estava mais perdido do que segue em tiroteio. Então, assim, eu vou fazer a mesma posição do Cussa quando eu ouvi a primeira vez o projeto, e vou botar assim, para termos de quem não entende porcaria nenhuma de educação, o que é o projeto. Desculpa, Tupi, se eu só estou tipo, pisando à sua frente. O que acontece é o seguinte: quando a gente está na escola, a maior parte dos professores, normalmente, muitas vezes não tem recursos válidos para poder ensinar para os alunos como que você faz um pensamento científico, como você pensa para fazer uma pesquisa, como que você tem que pesquisar, o que essa pesquisa vai trazer para você como aluno, o que aquilo ali vai tentar te ensinar. Então, o que acontece normalmente é que essa falha, e muitas vezes isso não é uma falha do professor em si, a própria forma que a gente hoje em dia cria professores, ela não incentiva esse tipo de forma de ensinar. Então, o que acontece o Tupi, baseado em toda a experiência que ele tem de anos, de cursos, de palestra, de ter ensinado esse tipo de metodologia para outras pessoas, ele viu que esse conhecimento que ele tem é válido, ajuda as pessoas a entenderem, ajuda os alunos a aprenderem a como fazer uma pesquisa de uma forma melhor, ajudam professores a entender como, teoricamente, fazer as paradas de uma prova melhor, né? E aí acaba que, de certa forma, com toda essa bagagem que ele teve, com todo esse conhecimento que ele teve, ele falou assim: porra, eu posso pegar isso e tentar criar algo que faça com que as pessoas possam utilizar como recurso, tanto para aprender para si mesmo, quanto, de repente, para poder ensinar para alunos, no caso, professores. E aí, apesar de, no primeiro momento, a ideia dele ter sido uma coisa física, um baralho físico, onde ele teria, tipo, uma pergunta, uma descrição pequena, uma pergunta que a resposta dessa pergunta ajudasse alunos e professores a responder como fazer uma pesquisa melhor, como desenvolver uma pesquisa, como desenvolver um TCC, acabou que depois a gente acabou vindo para a ideia de fazer um aplicativo. Então, a ideia do aplicativo básica é ajudar e dar recursos a tanto alunos e professores a facilitar e entender melhor o processo de fazer uma pesquisa acadêmica, seja uma pesquisa de um aluno de terceira série que está ali, tipo, aprendendo ainda o processo, como é que isso funciona, entendeu? E como é que isso
e dar esse recurso, né, para tanto professores e alunos, para facilitar essa visão, entendeu? Desculpa, Tupi. É porque, tipo, para leigo, tipo... Desculpa, Deixa você é eu mais só- didático que eu, pô. O curso é tipo deixa eu a só tecla SAP. Eu posso só contextualizar isso aí que o curso acabou de falar, que é o seguinte: existem duas formas de você esconder alguma coisa. Ou você oculta, ou você escancara e joga no meio do lixo. Então, a gente está vivendo hoje a era da informação. E o que vai diferenciar as pessoas hoje? É a capacidade de pesquisar, de meter a mão ali naquele lixo de informação que tem e separar o que realmente vale a pena. A escola está ensinando as pessoas a pesquisar? Não. Só um adendo. Tá? Isso que o Rodrigo acabou de falar, isso tem um nome. Academicamente, isso já é designado como competência em informação. Né? Existe esse conceito de competência em informação e ele fala justamente dessa capacidade que as pessoas podem ter ou não ter, e elas têm que desenvolver e aprender, de selecionar, filtrar, compreender e ser capaz de lidar com o ambiente informacional. Né? Isso é absolutamente crucial hoje. É provavelmente a competência mais importante, né, para o sucesso profissional, para a qualidade de vida de uma pessoa que vive nessa época altamente conectada. É assim, é imprescindível. Assim, como acontece com tudo, né, o ambiente educacional ele costuma reagir às mudanças e não necessariamente antecipar elas, né? Já existem muitas iniciativas, muitas escolas que estão trabalhando, né, com competência em informação, mas assim profissionais que estão tanto profissionais que estão no mercado, né, professores quanto teóricos e acadêmicos na área de educação, que estudam o conceito de competência em informação, eles são muito recentes, né? A maioria deles são muito jovens. Né? Você não vai encontrar uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado escrita sobre competência em informação, digamos, a mais antiga provavelmente você vai encontrar de 10 anos atrás. Né? Então, ainda é uma coisa que está correndo atrás. Competência e informação vai separar os escravos de quem manda. E eu acho, só fazer um complemento em relação ao que o Caio está falando, eu acho que também tem um ponto que é importante a gente frisar, que é que a gente vive hoje numa época onde qualquer pessoa, e eu vou repetir assim bem coisa, qualquer pessoa que tenha acesso à internet, não precisa nem ter acesso a, como a gente estava falando, negócio de, por exemplo, de estudo, não precisa ter acesso ao computador, uma pessoa com celular e acesso à internet, hoje em dia, é totalmente capaz de criar uma página dentro da internet falando o que ela quiser, mesmo que ela não tenha prova nenhuma. Então, é uma época que é muito complexo você conseguir separar joio do trigo, principalmente que o cara pode pegar e criar 100 páginas falando que 2 mais 2 é 5, e aí é aquela coisa, se o cara faz um trabalho tecnológico bom, o cara começa a ser colocado como primeiro resultado na pesquisa do Google, e aí quem procura lá vai falar assim, então, pô, mas 2 mais 2 está falando aqui que é 5, a segunda página também está falando que é 5, a terceira página fala que é 5. E daqui a pouco a gente está chegando numa conclusão que não, calma aí, 2 mais 2 deve ser 5, todo mundo está falando que é isso. Então, a gente vive numa época onde qualquer pessoa, e isso eu estava falando já, tipo, quando eu dei uma palestra há mais ou menos, sei lá, acho que uns 10 anos ou 15 anos atrás, uma palestra que eu dei numa feira esotérica no Rio, eu falei exatamente isso. Qualquer pessoa hoje em dia pode escrever qualquer coisa. E isso não significa que seja correto. Então a gente vive nessa balança que muitas vezes não está equilibrada. Pegando duas coisas, né? Pegando o gancho do que o Rodrigo falou, a OCDE, né,
ela tem o Learning Compass, né? A bússola do aprendizado. E ela coloca que o aluno agora ele é o agente, né? O que faz o agency, né? O agenciamento do aprendizado dele. Porque o que a gente tem hoje, e cada vez vai ter mais, são interagir com a informação. E você vai interagir com a informação que aparece primeiro no buscador, que consegue motivar mais a atenção. Então, um youtuber, um podcaster X, tem mais capacidade de formar opinião do que um professor. E aí a questão é a seguinte: o professor é o coagente, o pai é o coagente. Habilidades e competências para chegar numa questão associada a bem-estar. Onde que eu vejo o bem-estar? Nessa questão da bem-aventurança. Então, qual foi a ideia? Tentar quebrar a bolha de alguma maneira. A gente não consegue esperar nada de governante. A gente fazendo as contas, eu, Grola, o Pussa, de 2015 para cá, o orçamento da ciência, da pesquisa no Brasil é 10% do que era. E aí, o que acontece? Isso reflete na formação dos professores. Como é que você vai esperar, né? O professor, ele vai, faz uma graduação trabalhando, não tem uma bolsa porque não tem... Eu lembro isso em 2001, 2002, eu queria fazer um projeto na FAPESP, associado, semelhante a deslizamento de terra que aconteceu lá no Capitólio. Eu tenho até hoje essa carta da FAPESP, que fala o quê? Muito interessante seu projeto, mas não temos verba, então não é prioridade. E o Brasil está tendo deslizamento de terra torto e à direita aí, né? E aí existem milhares de pesquisas e isso não chega aonde tem que chegar. Então, a ideia foi exatamente essa. Conseguir entregar essa informação de um jeito que pudesse democratizar e popularizar essa abordagem, essa forma de pensamento, né? Não é à toa, e assim, é bem triste a gente falar disso, né? Sei lá, há 20 anos atrás a gente falava da ovelha Dolly, de que será ético clonar seres humanos. Hoje a gente está discutindo o terraplanismo. E assim, o que vai ser daqui 5 ou 10 anos, né? E por que isso acontece? E boa parte, né? É o Sanseveri, né? Falando, do Space Today, Sérgio Sanseveri, se não me engano, ele falando o quanto que a academia se fechou e o quanto os próprios professores que detinham o conhecimento, eles propiciaram isso acontecer. Por exemplo, o Caio tem uma linha de pesquisa muito semelhante à minha. Quando eu estava na geografia, se eu falasse de Marvel, de gibi, de quadrinho, só faltava apanhar. E quem era o monitor do professor que falava isso ficava fazendo no bandejão piadinha de quem lia gibi ou quem escrevia errado ou qualquer coisa do gênero. Isso numa faculdade chamada USP. Então, assim, e aí a gente pega e fala, pô, você fez doutorado em Minecraft? Minecraft está modelando o mundo que a gente vive. A quantidade de jogadores, ajudou a criar o conceito de youtuber. Olha aí, tá vindo o metaverso. Essa onda de metaverso, se o meu trabalho era X, hoje é 5X. Eu até mandei uma cesta para o Zuckerberg, agradecendo ele ter falado isso. Mas a questão é a seguinte, né? A forma de você lidar, a forma de você conseguir concatenar o pensamento. Você vê as feiras de ciências nos Estados Unidos, o modo com que ele é organizado é uma produção em série, mas é para minimamente tentar incutir esse tipo de pensamento. Isso tem a ver com a formação de engenheiros, o PIB do país. E temos projetos muito loucos, do tipo, quantas bexigas para o meu cachorro voar, sabe? Não sei se realizou. Depois você coloca Weird Science, enfim. A ideia é essa, né? É você tentar competir com esse tipo de informação, naquilo que o Rodrigo falou, dando uma forma de se lidar com a informação que minimamente consiga dialogar, ou que um professor consiga levar para uma sala de aula, ou porque uma pessoa interessada, porque vamos supor, quantos talentos se perdem porque tem o interesse, mas o professor não sabe como orientar, ou orienta errado. E eu não estou falando isso... Eu quase parei de estudar, meu professor de história era um imbecil completo, eu tinha ódio de história. Quase que eu saí dessa área, não ia pesquisar, não caí em alquimia, não caí em medieval, porque eu achava uma besteirada e tal, cara. E história era mais fantástica. Às vezes a metodologia faz toda a diferença, né? Isso me lembra, só um parênteses, o dia que o Deudébio foi no médico, aí o médico veio, chamou o amigo e falou, nossa, esse aqui é o Deudébio.
E eu só me entrei na faculdade, né? Não sei, eu comecei a estudar na vida porque eu comecei a ler o Trevas, o Arcano, porque eu era um relapso, eu não queria ler, não queria estudar e não sei o quê, né? Eu acho que uma coisa que é bem legal quando a gente fala de educação é desequilíbrio, e pode entrar na questão do hermetismo e do estudo e da pesquisa e tudo mais, desculpa, viés de confirmação não, o desequilíbrio cognitivo. Você tem uma experiência boa, você vai atrás, você tem fome de conhecimento, de informação, mas às vezes você tem fome e conhecimento e você esbarra com questões estruturais, governamentais, né? E aí, sei lá, é o que eu falei com o Grola, sabe? Cada Don Quixote escolheu seu moinho, foi um moinho que a gente escolheu. Isso é fantástico. Agora a pergunta mais importante: como é que a gente faz para te ajudar? Ó, para me ajudar a Rod, ajudar a ciência, né? Não é nem me ajudar a ciência. Catarse, Norte para a Ciência. Você quer ter lá aí, Deodébio? Quer? Eu já estou com o link, o Rodrigo passou aqui. Se você está assistindo, o link está aqui embaixo de cara. Boa. Já clica e já apoia o projeto. Deixa eu comentar uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer aqui, Marcelo, é o seguinte. Quando a gente idealizou o projeto, a gente está fazendo um projeto de um aplicativo que é gratuito. E isso é bem complexo, a gente tentar, porque normalmente quando a gente fala de um financiamento coletivo, normalmente a gente está atrelando o apoio de uma pessoa a alguma coisa que ela vá receber. Então, é um tanto complexo, parece estranho, a gente fala assim, caralho, porra, eu estou apoiando um projeto de um aplicativo que vai ser gratuito, então por que eu estou pagando se ele já vai ser gratuito? Por que eu não simplesmente espero sair o projeto e baixo ele na loja, né? Até porque é uma coisa que a gente falou, o financiamento ele é um financiamento flex, ou seja, independente do valor que ele alcançar, o aplicativo ele vai acontecer, a gente já está desenvolvendo ele, então, se não bater a meta, a gente vai fazer o aplicativo de qualquer forma. E eu acho que o ponto a gente tentou atrelar o financiamento a coisas separadas do aplicativo. Então, por exemplo, o cara que apoiar, ele pode ter acesso a palestras que o TUP vai estar dando, tem palestra minha falando sobre como você usa a ferramenta online para fazer coisa de pesquisa, tem palestra do Grola, que é para falar sobre como é que você pode pegar e fazer um layout mais clean e bonitinho para você poder apresentar, fazer as suas coisas, normalmente direcionado mais para o professor. A gente tem coisa, por exemplo, do cara poder criar, obviamente aí com a ajuda do TUP, o cara poder criar a tua própria carta dentro desse conglomerado de cartas que a gente vai ter. Então, assim, a nossa ideia foi tentar fazer o seguinte, a gente sabe que o aplicativo é gratuito, você já tem de cara o nosso muito obrigado, até porque, a gente acredita que, com R$10 você pode apoiar a ciência, você pode pegar e ajudar a coisa, então não é aquela parada, a gente não precisa do 1 bilhão que o governo teoricamente está gastando em coisas de eleição e em vez de estar botando na porra da educação, não, com 10 pratas você já começa a ajudar a gente a fazer o projeto acontecer, tu já tem o nosso muito obrigado pra caralho, e tem obviamente outras coisas aí que a gente vai tentar colocar, então assim, é descompassado, o aplicativo vai acontecer, e o que a gente está tentando fazer com o financiamento é botar mais conteúdo, é botar mais funcionalidade, é fazer a parada ficar ainda melhor do que a gente está conseguindo já fazer nesse primeiro momento. Fantástico. Desculpa, mas eu estou apoiando porque, como professor, eu acho que é um dever meu apoiar um projeto que eu realmente estou acreditando, né, na proposta. E é fundamental. Eu já estou querendo usar o projeto antes mesmo dele estar pronto. Eu estou realmente ansioso e passando na frente de todo mundo, até do MEC, até do curso que não sei se programou, do TUBI que terminou, eu quero colocar lá na minha escola lá. Porque eu realmente estou acreditando no projeto e eu tenho certeza que ele é um bom projeto, um excelente projeto fundamental nos dias de hoje. Eu tenho certeza que vai dar certo, não tem... Quer ver, uma coisa que eu pensei, todo mundo aqui já fez TCC, ou fez pós, ou vai fazer. Alguma vez na vida falaram que o objetivo tem que bater com a conclusão? Eu, como orientador, vou ler uma tese, eu pego a página assim, objetivo, conclusão. Porque o que acontece? Às vezes é fascinante, o cara desanda tudo, isso aí é um dos maiores pés de barro. E aí, só numa carta, em 4, 5 linhas, a pessoa tem uma dica que, por exemplo, ela vai trabalhar, ela tem que fazer um projeto, já está escrito, o Caio está aí, está rindo, né?
Não, Faz essa sentido. ideia do app de vocês é maravilhoso, porque vai dar para estar em todo lugar. Mas não se preocupe, eu sei que pelo menos no Mayhem a galera está acostumada, porque a gente faz a revista Hermetismo, que aí tem tipo, fazemos os projetos e o cara fala, pô, mas aí a gente já tem de graça. Mas não, cara, é porque você está apoiando realizar isso, né? Uma vez que você deu apoio, teu nome vai estar lá no app, e isso aí vai ser replicado a milhares, milhões, tudo der outra certo, coisa, né, o aplicativo ele vai sair em português e inglês. A gente está vendo para conseguir falar com o pessoal. Hoje eu passei eu sei que da quinta para sexta eu virei à noite mandando mensagem para os meus 3.000 contatos do Instagram, fiquei com o polegar duro quando eu fui dormir. Mas o negócio é o seguinte, ele vai sair em inglês. E aí, o que acontece? A gente vai sair, assim, disparando isso para o mundo inteiro, sabe? Pô, maravilhoso. É um perfil um pouco diferente do que a gente já fez em termos de financiamento coletivo, porque o aplicativo em si é quase uma causa, entendeu? Assim, putz, você apoia a educação? Você acha que, o cara que é terraplanista está despirocado? Você acha que as pessoas não conseguem pensar cientificamente? Então, a gente precisa, diferente de outros projetos que tem tickets médio alto, isso aqui não. É aquilo que você falou, 10, 20 conto, cara, já ajuda. Então, na verdade, a gente precisa de muita gente com apoios pequenos. Então, quanto mais a galera apoiar, a galera divulgar, pô, você tem um conhecido que é professor, mostra. Tem um conhecido que é acadêmico, que está na faculdade, que acha, leva para esse cara. Ah, você é professor? Pô, mostra para os teus pares, entendeu? O Brasil tem um problema, enfim, educação no Brasil virou comércio, né? Então, cara, todo o resultado que a gente tem desse comércio educacional que acontece desde os anos 90 está desembocando hoje nas coisas absurdas que a gente vê por aí. Então, tudo que a gente pode fazer para tentar ajudar a que as próximas gerações tenham um senso crítico, um critério para avaliar a informação e por aí vai, cara, a gente tem que fazer. Então, quanto mais isso for divulgado e que a gente tiver uma massa grande de pessoas dando pequenos apoios, o projeto já vira e já tem aí as atualizações, então, os novos recursos, as novas cartas, todos os paranauês aí que a gente está pensando em, o Tupi trouxe para a gente colocar nesse projeto. Não tenho a menor dúvida. O Tupi, para quem está assistindo, assim, só para a gente já finalizar, como é que a galera te acha e entra em contato com você? Porque aqui vai ser mais a alavanca, né? A galera que escuta esse programa gosta de ciência, método, técnica e tal. Então, cada um vai te ajudar do jeito que a gente conseguir, né? E como é que a gente entra em contato com você? Francisco Tupi no Instagram, meu e-mail é franciscotupi@outlook.com. Só para colocar também tem o norteparaciencia@gmail.com, que é um e-mail que a gente está focado aí para as paradas, e é o que falou, qualquer divulgação aí, pô, sei lá, a galera conhece alguém, conhece de repente por uma revista da faculdade, a faculdade tem um podcast ou um videocast, qualquer coisa do tipo, porra, qualquer tipo de coisa que quiser chamar o Tupi para poder trocar uma ideia dessas paradas e tal, é válido e tudo mais. E talvez a notícia mais feliz é assim, a gente nunca sabe enquanto põe o barco na água. Em 3 dias, o projeto já alcançou 22% do financiamento. Então, sabe... eu 25 agora que eu olhei. Oh, obrigado. Então, tá vendo? Isso em 3, 4 dias. Então, talvez aí tenha, né, de fato, a gente possa ter acertado um caminho. Eu acho que a gente acertou um caminho. Eu estou me surpreendendo com isso, porque é uma iniciativa... No Catarse, nunca vi nenhum aplicativo de educação. Você tem livro, você tem aula, você tem palestra. Aplicativo não tem. Né? Talvez jogo. Eu já vi jogo analógico, aplicativo não. Mas você vê que o próprio espírito original do financiamento coletivo você apoia porque você quer que algo exista. Né? Não é necessariamente, pode ser, mas não é necessariamente uma pré-venda. Né? A ideia original por trás do financiamento coletivo é: quero que algo exista, vou ajudar. Ah, mas esse algo vai existir de graça para todo mundo, mas e meu dinheiro? Não, você não está fazendo uma compra. Né? Você está fazendo um apoio. Né? Você está apoiando
aquele projeto, né? É uma mentalidade um pouco diferente, e eu acho que aqui no Brasil a gente está começando a adquirir essa mentalidade de financiamento coletivo dessa maneira. E, fora isso, eu queria fazer uma pergunta para o Tupi sobre o aplicativo, né? Que é uma pergunta, acho que é do interesse do público do Mayhem, né? Assim, como o Tupi disse, né? O aplicativo é um baralho digital, né? E esse baralho não é um tarô. Mas ele tem categorias de carta, e são 4 categorias de carta, né? Eu queria perguntar para o Tupi se essas 4 categorias, porque assim está claramente organizado, para ele falar quais são essas 4 categorias, né? Porque para mim está claramente organizado, né, numa descida, né, de uma escada, né, de que você tem lá da ideia até a manifestação, e essas 4 categorias, de certa forma, me lembraram muito os 4 naipes do baralho. Eu queria que o Tupi comentasse um pouco sobre isso. Não, na verdade, não teve essa correlação direta, né? Mas agora você falando, né? Consciente não teve, né? Porque aí tem uma coisa que eu acho que você vai gostar, porque quando atingir a meta, vai ter uma categoria a mais. Aí já vira 5, que são só pesquisas relacionadas a jogos. Como eu faço um TCC com jogo, como que eu utilizo o jogo como objeto de estudo, trazendo para o nosso lado, né? Aí, se bater a outra meta, é pesquisa com ODS, que todo mundo fala, mas não sabe como utilizar. Fala o que é ODS, porque ninguém sabe o que é ODS. Ninguém sabe o que é ODS. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sempre quando você, às vezes, vai num restaurante, você está passando num pedágio da estrada, você vê aquelas bandeirinhas coloridas, que são as metas do milênio, que são 17 bases. São as metas da ONU, né? Exatamente. Que aí seria, utopicamente, para 2030, o mundo erradicar a fome, a pobreza, a desigualdade. Só que, com uma pesquisa que eu orientei em 2020, com 3 alunos do ensino médio, eles descobriram que existe um cálculo feito no Japão que os ODS, que os objetivos se debatem, se degradeiam. E aí... As porque contradições, né? Foi criado, mesmo na ONU, a gente falando, foi criado por uma fã pessoal, por uma ideologia, mas estatisticamente, para se conseguir um ODS, o outro se degladeia. Então, isso é falado à torta e à direita, né? O Rodrigo está aí, a Regiane, que é professora também, né? Fala, tem que ter ODS na educação. Aí vai o professor, coloca o simbolinho ali no PowerPoint, mas não consegue aprofundar uma discussão. Você vai para algum lugar que seja patrimônio da Unesco, você vê cada poste uma bandeirinha daquela. Mas, de fato, colocar a bandeirinha não ajuda, e tem uma vasta gama científica para poder pensar. Mas, assim, eu acho que é muito legal essas correlações, né? É o que você falou, inconscientemente, poder ver, né? Porque não deixa de ser uma jornada do aluno pesquisador, né? Então, vai ter a questão da negação, dele continuar, dele concluir, né? Dele realizar. A inspiração por esse lado. A gente tem primeiros passos, que seria fogo, o projeto, que seria água, pesquisa, obviamente, é o ar, e, no final das contas, a manifestação, que é Feira de Ciências, que seria terra. Então, teoricamente, eu não tinha me ligado nisso, mas teoricamente... Sensacional! Tem aí uma relação. Pô, gente, vou falar, desculpa, Deodé, vou falar uma coisa, e isso aí é um convite para todo mundo que está aqui. A gente fez uma contagem regressiva, eu nem consultei o Grola nem o Cussa, o Cussa já está preocupado ali, o Grola também. A gente fez uns cartazetes, falando, e aí, terraplanismo ou ciência, de que lado você está? Se vocês tiverem alguma ideia de cartazete, a gente publica e põe a assinatura de vocês, sabe? Tipo, pode ser, Grola, pode ser, se eles quiserem. Então, assim, é uma frasezinha, né? A gente fez... usar nas mídias sociais, se vocês quiserem, vocês estão aqui, aí a gente vai e coloca lá, by Deodé, sabe? Sei lá, tipo, seu ignorante das profundezas. Ele coloca a árvore da cabala lá da ignorância. É isso, gente. Maravilha. Ô, Grola, e como é que a gente acha a Rod?
vai estar fazendo essa parte técnica da coisa? Eu, Cussa, o Keller e o Cris, a gente cuida da Rod Studio, né? O estúdio de desenvolvimento. rodstudio.com.br e tem o braço de geração de conteúdo, que é o Lupus em Fábula, que você acha lá no YouTube. A gente tem o podcastzinho. Ontem, né? Sexta-feira foi ontem. Saiu um episódio bem bacana de música e magia com o Norton e o Cartridge, né? Que é um dos criadores do projeto Sons de Mercúrio. Aí o Cussa também é um cara que toca. Eu não participei porque eu não toco porra nenhuma. Então eu deixei o Cussa, que é esse cara, debater e fiquei só gravando. Mas a gente lançou já alguns. A gente lança episódios o podcast é mensal. Mas tem outros programas, tem um programa só de tarô, o Cussa toca um programa só de runas, Keller toca um de caminhada xamânica, e aquele projetinho mensal também, para quem gosta de realmente se exercitar, que é, e não quer ler o Mind Eye, né? A gente faz as visualizações em áudio. Tá? Então, para achar a gente, para desenvolvimento é no rodstudio.com.br, mas tem o nosso braço de criação de conteúdo, que é o Lupus em Fábula, lá no YouTube ou nos feeds, né? Nos agregadores também. Spotify e tal. YouTube, Twitter, Twitch, Instagram. Agora também está criando TikTok. TikTok eu só vou assinar se o Grola fizer dancinha. Lá. Não, eu tô de boa desse bagulho aí, mano. Não, mentira, mas eu não vou assinar de jeito nenhum. O TikTok é um câncer. Na Twitch, por exemplo, na Twitch a gente tem o nosso braço mais de diversão, assim, né? O Cussa faz muita live Bom, para quem não sabe, o Cussa trabalha hoje na indústria de jogos, então ele faz muita coisa envolvendo jogos lá. E a gente está pensando em futuramente criar algumas outras coisas para a Twitch, que é mais ao vivo e tal. A gente está estudando aí e acertando o tempo. Mas tem aí bastante coisa aí no YouTube, na Twitch e redes sociais em geral, né? Twitter, Instagram. E é sempre LifHod, LFHOD. Você acha em qualquer rede aí. Agora, inclusive, no TikTok. Maravilha. Pô, Tupi, te agradeço, cara. Obrigadão por ter participado aqui, explicado esse projeto e a gente vai seguir com ele para frente, cara. Com certeza vai bater um monte de meta. Débio, eu agradeço do fundo do coração. Eu falo, você é um amigo, você é um irmãozão. Foi comentar contigo, você abriu o espaço, né? Uma porque confia, que gosta do conhecimento, é isso que você vem fazendo no MEI, né? Obrigado do fundo do meu coração, sério mesmo. Quero agradecer ao Rodrigo, né? Prazer conhecer, adicione nas redes, vamos continuar conversando. Ao velho amigo Caio, uma alegria muito grande em te ver. Ulisses também, prazer te conhecer. Obrigado, Guilherme, Regiane. O João, que não abriu a câmera, mas é o nosso corretor, é o nosso revisor. A Gisele, a Regiane que estava aqui, a Ana Paula. Pessoal, muito obrigado do fundo do coração e vamos para cima. Maravilhoso. E você que acompanhou a gente, né? Esse foi um episódio assim, a gente não falou muito de magia, mas na verdade a gente falou da base da magia. Então, se você acompanhou e prestou atenção nas palavras do Grola, você já viu que tem aí uns elementos, mesmo se não falar que tem, a magia está em tudo que é lugar, né? Então não esquece, segue o canal, acompanha a gente, faça o algoritmo trabalhar para nos ajudar. Então, clica no sininho, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.